Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje, sequência de geradores, faltam dois assuntos importantes. Um é a associação de geradores, como vamos ver agora, que pode ser feita em série ou em paralelo. O que é associar geradores? Isso que você faz na sua casa, ligar pilhas no controle remoto, na lanterna, qualquer que seja o equipamento, na máquina fotográfica, você está associando geradores, pilhas. E aí você pode colocar isso em série, por exemplo. Detalhe, você nunca vai poder fazer a ligação positivo com positivo, não vai funcionar. Você tem que associar o polo negativo com o polo positivo e assim por diante. 3 pilhas, por exemplo, aqui associadas em série. Isso é uma associação em série. Em paralelo, eu vou colocá-las, por exemplo, nesse formato e vou ligar um fio aqui, como você vai ver na lousa já já. Beleza? Muito bem. Associação em série, como você acabou de ver, esquematicamente fica representada assim. Olha só, aqui eu tenho um primeiro gerador, um segundo gerador, um terceiro gerador. Pode associar quantos você quiser. Primeira coisa importante na associação em série, isso aqui é bem simples porque lembra a associação de resistores, é praticamente a mesma coisa. Corrente elétrica vai entrar, passa pelo primeiro gerador, que a corrente elétrica não se altera por causa disso, na associação em série os aparelhos não consomem as cargas, já falamos isso, então ela é a mesma em toda a extensão do circuito, vai sair lá do outro lado. Vamos considerar que aqui é o terminal A de entrada e aqui o terminal B. Obviamente que aqui você vai ligar um aparelho qualquer, um resistor, uma lâmpada, seja lá o que você tiver aí. Então essa é a associação em série. Primeira coisa importante dela, a corrente elétrica é a mesma. E aí acontece o seguinte, cada gerador vai fornecer sua DDP. Esse fornece o 1, esse fornece o 2, esse fornece o 3, de tal forma que o elemento que você ligou aqui vai receber a soma dessas DDPs. Então, segunda característica importante, a DDP recebida pelo elemento ligado nesse circuito é a soma das DDPs, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Beleza? Muito bem. Será que eu tenho como fazer aqui um chamado gerador equivalente? Que seria aquele gerador que substitui os 3 com a mesma função? Posso também. Esse gerador equivalente seria, então, um gerador único que vai ter uma resistência interna equivalente e uma eletromotriz total. E claro, ele vai fornecer para o circuito a nossa DDP U. Moçada, se você pegar essa equação aqui, U igual 1 mais o 2 mais o 3, você pode fazer o seguinte, U do gerador equivalente é a eletromotriz total menos REC vezes I, que é igual U1 do gerador 1 seria E1 menos R1 vezes I, mais o 2, E2 menos R2 vezes I, mais o 3, que seria E3 menos R3 vezes I. E aqui você pode fazer o seguinte, olha só, eletromotriz total menos REC vezes I vai ser igual E1 mais E2 mais E3, estou juntando esses caras, menos I, vou fatorar o I em cada valor desse, R1 mais R2 mais R3. Repare que aqui eu tenho o seguinte, essa equação para ser verdadeira, o que eu tenho que ter? Que os elementos do lado de cá, independentes da corrente elétrica, tem que ser igual aos elementos do lado de lá. Ou seja, o que é a eletromotriz total numa associação em série? É a soma das eletromotrizes. Ou seja, se você associa pilhas em série de eletromotrizes diferentes,
no circuito você vai somar essas eletromotrizes. Em geral, a gente associa pilhas iguais. Então, se você tem uma pilha de 1,5 volts, colocou 4, você vai ter uma eletromotriz total de 4 vezes 1,5, 6 volts, fechou. Da mesma maneira, aqui o I está fatorado do lado de cá e de lá. O REC aqui, então, tem que ser igual a essas resistências. Logo, a resistência interna equivalente, ela é a soma de R1 mais R2 mais R3. Nada mais justo, uma vez que a associação ela é em série, então, claro, as resistências internas precisam ser somadas. Essa é a associação de geradores em série. Outra associação que você pode fazer é a associação em paralelo, onde você vai colocar os geradores assim, ó. Repare. Por enquanto, nós só vamos associar geradores em paralelo iguais. Não vamos associar, por enquanto, geradores diferentes. Uma próxima matéria mais para frente, chamada Leis de Kirchhoff, a gente pode fazer isso, mas no momento somente iguais. Então eu tenho os 3 geradores iguais, fecho o circuito, Aqui eu vou ter, claro, o elemento consumidor, que eu vou ligar aqui, mas eu quero analisar somente os geradores. E aí acontece o seguinte, moçada, olha só, esse ponto nó é A, resistor não tem resistor é A, resistor não tem resistor é A, apesar que aqui não é nó, mas tudo bem, posso trazer o A para cá, resistor. Logo aqui é o terminal B. Repare que cada gerador está ligado de A para B. Isso significa que a tensão elétrica de cada um vai ser a mesma. Logo, o que acontece com a resistência interna equivalente? Estão em paralelos. Como são resistores iguais, você pode fazer simplesmente R sobre N. Lembra? Associação de resistores. Ou seja, REC é R sobre N. A resistência de 1 dividido pelo número de geradores. Beleza? E a eletromotriz total vai ser a mesma, porque está em paralelo, mesma DDP. E a DDP do circuito também, que vai lá para baixo, U. Detalhe importante, tá? Você tem aqui correntes elétricas iguais em cada gerador. Por quê? Porque são todos iguais. Então a corrente elétrica é a mesma. Se você tem 3 geradores, não se esqueça que I vai juntar, teremos uma corrente aqui, 3I. Então repare que no aparelho que eu vou ligar, a corrente que vai passar equivale à corrente que passa em cada gerador multiplicado por N geradores. Beleza? Isso significa que se você precisar jogar, por exemplo, a equação do ERI nesse circuito, ela seria U igual a E, que é a eletromotriz de cada gerador, menos R sobre N, onde N é o número de geradores que você associou para a resistência interna equivalente, vezes a corrente total. Essa corrente total seria, no caso, a soma das correntes que passa por aqui. No caso, 3I, repare que 3 com N também corta, acaba ficando a mesma equação do ERI. Muito bem, moçada, segundo item dessa aula, potência no gerador. Muito bem, olha só. Vamos recordar a potência que nós vimos lá na aula de tensão elétrica e potência elétrica, que era a famosa equação do Pio. Lá na aula de tensão elétrica e potência elétrica eu disse que essa equação ela era geral para a eletricidade. Lembrando que potência vem da mecânica e como o gerador é um dispositivo que trabalha com energia gerada, fornecida, nada mais justo do que trabalhar com potência no gerador. Então, se você pegar a equação do Pio, nós temos o seguinte, potência igual a corrente elétrica vezes a DDP. No gerador, nós temos a corrente elétrica e a DDP no gerador, repare, é a DDP fornecida. Então, se eu colocar aqui DDP fornecida, você vai poder trazer esse nome da DDP fornecida multiplicado pela corrente para a potência. Ou seja, nós vamos ter no a potência fornecida por ele. Então você pode dizer que a potência fornecida no gerador é a corrente elétrica vezes a DDP fornecida. Só que todo detalhe, eu tenho DDP gerada, eu tenho DDP dissipada. Então eu vou ter também potência gerada e vou ter também potência dissipada. Há duas maneiras de você fazer isso. Uma delas é pegar a equação do ERI, que é a equação do gerador, jogar essa DDP, que é a DDP fornecida pelo gerador, na DDP aqui na potência. Quando você faz isso, você gera potência fornecida igual a I vezes U, que é E, menos R vezes I, e daí você tira que a potência fornecida é I vezes E menos R vezes I ao quadrado.
Essa equação é uma equação importante para os geradores, significa potência fornecida igual corrente vezes eletromotriz menos R vezes I ao quadrado. Só que tem um detalhe, repare o seguinte, moçada, todo produto corrente DDP é potência. Produto corrente DDP, isso é uma potência. R vezes I ao quadrado, lembra de potência no resistor? Pri, então, isso é potência também. Então você pode simplesmente acompanhar os nomes que nós temos aqui nos geradores e colocar tudo aqui, ó. Vai ficar assim, que a potência fornecida pelo gerador é igual I vezes Z, produto I vezes Z, vai ser a potência gerada, menos R vezes I ao quadrado, potência dissipada. Então repare que eu vou gerando uma série de equações e se você não tiver cuidado, isso pode te confundir. E aí nós temos o seguinte, da mesma maneira que nós temos fornecida, gerada, dissipada para DDP, nós temos potência fornecida, potência gerada, potência dissipada. Muito bem, então tá aí, ó, PF potência fornecida, PG potência gerada e PD potência dissipada. E claro, cada uma dessas potências tem a sua fórmula. Basta você fazer o seguinte, a potência fornecida, como nós vimos, é I vezes U, a potência gerada veio de I vezes Z, então você pode falar que a potência gerada é I vezes Z, e a potência dissipada veio de R vezes I ao quadrado, então ela é R vezes I ao quadrado. Todas essas são equações de apoio que você pode usar no gerador. Em outras palavras, repare, se na DDP nós temos gera, dissipa, fornece, quando eu levo para a potência fica a mesma coisa. Ele gera uma potência, dissipa internamente uma parte e fornece o restante para quem está ligado nele, uma lâmpada, um ferro elétrico, etc, etc. Beleza? Você poderia deduzir essas equações de uma outra maneira mais rápida ainda, que é pegar toda a equação do gerador, U igual a E menos R vezes I, e simplesmente multiplicar essa equação toda por I. Lembre-se, matemática básica, quando você multiplica toda uma equação por um mesmo valor, essa equação não se altera. A única coisa que nós temos aqui de alteração é que fica I vezes U igual a I vezes Z menos R vezes I ao quadrado. Repare, as mesmas equações, e a alteração que eu disse seria o seguinte, de DDP nós caímos para potência. Utilize os nomes, potência fornecida, potência gerada, potência dissipada, igual, igual, menos, menos, essa equação é esta daqui. E aí você pode fazer com que cada potência tenha a sua fórmula. Fornecida I vezes U, gerada I vezes Z, dissipada R vezes I ao quadrado. Fechou. Você tem duas opções, então, para poder desenvolver as equações de potência no gerador. Beleza? Moçada, outra coisa importante no gerador é o rendimento. Como ele é uma máquina e tem as potências gerada, dissipada e fornecida, lá da potência mecânica, vimos na aula de mecânica, o que é rendimento? Rendimento é a relação entre a potência útil de uma máquina pela potência total. Se nós buscarmos isso da mecânica e aplicar as equações do gerador lá, eu posso ter o rendimento da máquina. Qual das três potências, gerada, dissipada ou fornecida, que você acha que é a útil? Fácil. Gera é tudo que ele gerou. Dissipa internamente. A fornecida, que é aquela que vai para quem está ligado externamente, um resistor, uma lâmpada, qualquer que seja o aparelho, é a útil. É a que você vai utilizar. Então, no gerador, a potência útil é a potência fornecida. Então, você pode vir aqui, rendimento é potência fornecida, potência total, tudo que ele gera. Então, potência gerada. Essa equaçãozinha é a equação de rendimento no gerador. Só que tem um detalhe, você pode colocá-la de uma outra maneira. Repare que a potência fornecida é I vezes U. Então, se você substituir I vezes U sobre gerada é I vezes Z. I vezes Z, I com I tomodoril, sumiu. Daqui você tira que o rendimento é U sobre E. Ou seja, o rendimento no gerador também pode ser a DDP fornecida pela DDP gerada por ele, eletromotriz. Então, essa é também uma equação de apoio. Beleza? Moçada, repare, são várias equações. Como eu disse, recomendo que você não fique decorando. Simples, pega a equação do ERI, que você já sabe, multiplica por I, você vai ter todas as potências no gerador. Beleza?
Moçada, olha só, fechamos então essa aula de geradores, agora completa, 2 partes, e agora é hora de quê? Exercícios. Não se esqueça, quanto mais você pratica, melhor você fica. Link da apostila está aí na descrição, aproveite. Grande abraço e até a próxima. Muito bem, moçada, vamos então à resolução de alguns exercícios sobre geradores. Página 73, exercício 6 da FUVEST. Ele fala o seguinte: 6 pilhas iguais, cada uma com diferença de potencial V, ligadas a um aparelho com resistência elétrica R, na forma esquematizada na figura. Nessas condições, a corrente medida pelo amperímetro A, colocado na posição indicada, é igual a... Esses geradores são ideais? Repare que se você observar as alternativas, não tem indicação da resistência interna, então sim, você vai considerá-los ideais. Bom, repare o seguinte, nós temos aqui geradores associados. Esses dois estão em série, então se cada um tem voltagem V e V, aqui dá 2V. Soma essas voltagens, a mesma coisa acontece aqui, 2V. A mesma coisa acontece aqui, 2V. E agora repare que esses 3 geradores resultantes dessa operação ficaram em paralelo. Então, a eletromotriz total, ela é 2V. E aí, essa eletromotriz está distribuída para o resistor R. Então, simples, I igual a E dividido por REC, mais R1 não tem, você pode desconsiderar. Então, a corrente elétrica vai ser a eletromotriz, que é 2V, dividido por R, somente isso. Aparentemente, um exercício difícil, mas extremamente simples, levando em consideração as 2 associações em série em paralelo, geradores iguais. Beleza? Muito bem, outra questão bastante interessante sobre geradores é a questão número 8 da página 73 da apostila. Não se esqueça, link da apostila aí na descrição. Ele fala o seguinte: uma bateria possui uma força eletromotriz E e resistência interna R0. Para determinar essa resistência, um voltímetro foi ligado aos 2 polos da bateria, obtendo-se V0 igual a E, situação 1. V0 igual a E, situação 1. Em seguida, os terminais da bateria foram conectados a uma lâmpada. Nessas condições, a lâmpada tem resistência R de 4 ohms, figura 2, lâmpada resistência 4 ohms, e o voltímetro indica VA, situação 2. Nessa situação, o voltímetro passou a indicar VA, já vou explicar. De tal forma que V0 sobre VA é 1,2. Então, ele dá a relação V0, voltagem no voltímetro anteriormente, pela voltagem VA, após a ligação da lâmpada, isso é igual a 1,2. Dessa experiência, conclui-se que o valor de R0 é... Muito bem, moçada, olha só, vejamos. Primeira situação, você tem a pilha, polo positivo, polo negativo, resistência interna R0, eletromotriz E. E você ligou um voltímetro aos terminais da pilha. Moçada, voltímetro não passa corrente elétrica, é um aparelho ideal. Logo, o que acontece? Se não passa corrente elétrica, esse circuito não funciona. Voltímetro mede DDP. Então, quer dizer que se eu pegar esse voltímetro e ligar os terminais da pilha, eu estou com a situação chamada tensão em aberto, que desenvolvemos lá na aula 1 de geradores. Ou seja, esse voltímetro vai medir a própria eletromotriz do gerador. Então, moçada, pegou uma pilha, ligou um voltímetro aos seus terminais, o voltímetro mede a DDP. Se você pegar o aparelhinho voltímetro, ligar na tomada, ele vai medir a DDP da tomada, 110 volts. Então, é o que está acontecendo aqui. Então, nessa situação, ele marca um V0 igual a E, como foi dito no texto. Quando eu ligo a resistência, repare que ela foi ligada em paralelo com o voltímetro, essa resistência vai consumir parte da energia do gerador, lembrando que no gerador U é igual a E menos R vezes I, no caso o R é R0, ele chamou assim. E essa DDP é a DDP fornecida por ele que vem para a lâmpada. E na lâmpada, o fornecido é a resistência da lâmpada vezes a corrente elétrica. E aí eu te pergunto, como é que ficam as condições do voltímetro agora? Ele está medindo essa DDP da lâmpada. DDP fornecida, repare, ele está ligado aqui aos terminais da lâmpada, mas repare que aqui é fio liso, aqui também é. Então, se você chamar aqui de A, aqui de B, nós temos uma DDP fornecida pelo gerador, o F, que é essa DDP, que é a mesma DDP que vai para a lâmpada. Portanto, nessa situação, o voltímetro está medindo a DDP da lâmpada ou a DDP fornecida pelo gerador, tanto faz, e não mais a eletromotriz, porque a resistência interna consome parte desse valor lá dentro da bateria. Beleza? Muito bem, para resolver esse exercício, uma das primeiras coisas que vamos precisar é da corrente elétrica, que sai do gerador, vem, desce, chega nesse ponto, não vem no voltímetro, o voltímetro não passa a corrente elétrica, passa pelo resistor e fecha o circuito.
Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa corrente elétrica. I igual a E dividido por Rão mais Rinho. Moçada, olha só, eu não tenho essa corrente elétrica. I igual. Eletromotriz do gerador. E que ele chamou de V0. Resistência ligado nele, 4 ohms. Mais a resistência interna que ele chamou de R0. Vou deixar assim. Repare que eu estou com uma equação e várias incógnitas, 3 incógnitas, não sai nada daí. Se eu pegar a equação do resistor, eu tenho o seguinte, nessa situação o voltímetro está medindo VA, que é essa DDP. Ele chamou de VA, isso é igual à resistência da lâmpada, que é 4 vezes a corrente elétrica, que é I. Repare que eu gerei mais uma equação aqui. E aí eu tenho o seguinte, esta equação e esta tem coisas em comum, que é a corrente elétrica. Então eu vou isolar a corrente elétrica lá e vou jogar aqui. Quando eu faço isso, eu crio a equação VA sobre 4 igual a V0 sobre 4 mais R0. Repare que eu diminuí o número de incógnitas. Repare que eu cheguei nessa equação e nós temos uma relação. Ele me fala que V0 sobre VA é 1,2. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar de lugar esses dois caras aqui, ó. Quando eu faço isso, eu fico com 4 mais R0 sobre 4 igual a V0 sobre VA. Simplesmente troquei de lugar. Porém, o que é V0 sobre VA? Eu tenho isso, esse é 1,2. Coloca no lugar. Daqui eu tiro que 4 mais R0 sobre 4 é igual a 1,2. Beleza? Passa o 4 multiplicando, 4 mais R0 igual a 4,8, passa o 4 subtraindo, daqui eu tiro que R0 é igual a 0,8 ohms. Essa é a resistência interna do nosso gerador. Melhor resposta, letra A, bela questão da FUVEST. Muito bem, moçada, o próximo exercício aí na página 74 da apostila, o exercício 9, o FTM, ele fala o seguinte. No circuito mostrado no diagrama, todos os resistores são ômicos, ou seja, resistência constante. O gerador e o amperímetro são ideais, e os fios de ligação têm resistência elétrica desprezível. Beleza. A intensidade da corrente elétrica indicada pelo amperímetro A é D. Ele quer saber a leitura do amperímetro. Muito bem, repare o seguinte, o amperímetro ele está ligado em série com o gerador. Olha só, a corrente elétrica vai sair do gerador e ela vem passando pelo amperímetro. Vou chamar os terminais do gerador de A e B. É uma associação mista, eu preciso ver quem está em série e quem está em paralelo. Num primeiro momento eu não enxergo nada. Ponto A vem para cá, ponto B vem para cá. Esse ponto não é nó, aqui é dobra de fio, mas ele vem para cá, logo esse ponto é nó, ponto A. Aqui tem resistor, aqui não tem, isso aqui é nó, não tem nada ligado, é A. Tem resistor, acabou o A. Vou lá no B, ponto B, não tem nada ligado, é B. Resistor por aqui não tem, esse ponto é nó, vem fio liso, então é B. Chegando aqui, tem resistor, acabou o B. E aí eu te pergunto, tem mais nós no circuito? Tem. Esse ponto aqui, ó, é nó. Não pode ser nem A nem B, vou chamar de quê? C. Tem resistor, não tem, esse ponto é nó. Tem nada ligado, é C também. Tem resistor, acabou o C. E repare que nós não temos mais nós no circuito. Muito bem, para que eu calcule a corrente elétrica no amperímetro, ou seja, no gerador, eu preciso jogar em Ohm-Poilet, eu preciso da resistência equivalente, então eu vou ter que abrir esse circuito. Então, conclusão, terminais A, B e o C no meio. E agora eu vou ligar um por um. Esse resistor de 6 ohms está ligado de A para C. Liga ele... 6 ohms, liguei. Esse resistor de 3 ohms está ligado de A para C. 3 ohms de A para C, novamente, por cima ou por baixo, tanto faz, vou por baixo, 3 ohms. Liguei. 12 ohms de C para B, 12 ohms, coloca ele lá, liguei. Tá ligado esse cara? Esse aqui de 4 ohms, de C para B, 4 ohms, C para B. E finalmente esse de 20 ohms que está ligado diretamente de A para B. Então de A para B diretamente, eu tenho esse cara de 20 ohms.
Muito bem. Esse é o circuito em relação aos resistores. Mas eu tenho também o gerador, que está ligado de A para B, e ele agora tem que ser ligado também no circuito. Repare, moçada, que o polo positivo do gerador está virado para o A, e o negativo está virado para o B. Então, quando você for ligar o gerador, e eu recomendo que você agora faça o seguinte, coloque os resistores por baixo e coloque o gerador por cima para não gerar confusão. Então, vou colocar o gerador aqui, ó. Ah, e se eu quiser colocar ele aqui por baixo, poderia? Poderia. Só que, para visualizar melhor o circuito, eu recomendo que você faça essa distinção. Então, repare que aqui nós temos o polo positivo do gerador virado para A, e aqui o polo negativo, a corrente elétrica está nesse sentido, nesse circuito esquemático desse. Muito bem. Moçada, olha só, repare que aqui eu tenho esses dois resistores em paralelo. Paralelo, você faz produto pela soma, então você vai poder fazer o seguinte, novamente, de A para B, o C aqui no meio, produto pela soma de 3 e 6, 3 vezes 6, 18, 3 mais 6, 9, 18 por 9 vira um de 2 ohms. 12 e 4 também estão em paralelo de C para B, 4 vezes 12, 48, 4 mais 12, 16, 48 por 16, 3 ohms. Aqui eu tenho mais um de 3 ohms, C para B. E aí eu tenho de A para B, aqui embaixo, o de 20 ohms. E o nosso gerador continua aqui, ó. Firme e forte. Repare, moçada, que o ponto C deixou de ser nó. O que você faz? Joga fora. Isso significa que esses dois resistores estão associados de que forma? Série. Somos 2. E agora eu só tenho A e B. Se eu somar os dois, eu vou ter uma resistência equivalente aqui de 5 ohms, parcial, e a de 20 ohms lá embaixo, que até agora eu não fiz nada com ela, porque não pude, uma vez que ela está ligada diretamente de A para B. E o nosso gerador está aqui, ó. Sempre com o perímetro aqui, eu não coloquei, mas está sempre aqui, ó. Perímetro do lado do polo negativo. Aqui também. Muito bem. Aqui você pode fazer o seguinte, pode fazer equivalente? Pode. Mas já dá para matar o seguinte, moçada. Repare que a DDP do gerador é 60 volts e ele é ideal. Então, se a DDP de A para B é 60 volts, esse resistor está segurando 60 volts. E esse também. Já dá para você fazer um URI. 60 dividido por 5. 60 dividido por 20. Pronto, você vai ter a corrente elétrica do gerador. Mas você pode também fazer o seguinte, calcula equivalente aqui. Se você calcular equivalente, nós vamos ter 5 vezes 20, 100. 5 mais 20, 25. 100 por 25, 4 ohms. Ou seja, nós temos uma resistência equivalente de 4 ohms no total. E o gerador está aqui, ó. 60 volts, junto com o perímetro. Moçada, agora você pode fazer o quê? I igual a E dividido por REC mais R'inho. R'inho não tem, joga fora. Daqui você tira que a corrente elétrica é 60 dividido por 4, logo essa corrente elétrica ela é de 15 amperes. Essa é a corrente que passa pelo gerador e, obviamente, pelo amperímetro. A alternativa que tem isso aí, letra E, 15 amperes. Só que, moçada, eu quero nesse exercício fazer um treino extremamente importante para outras situações. O exercício não pediu, mas eu vou fazer o seguinte. Esses 15 amperes, quando vem aqui, como é que ele se distribui por esse circuito? Uma coisa é fato, a corrente elétrica que está vindo do gerador, ela é 15 amperes, vai entrar aqui 15 amperes, beleza? E aí, ao chegar nesse nó, vai se distribuir por todos esses resistores. Eu não consigo, com essa corrente elétrica chegando nesse nó, simplesmente olhar para os resistores e ver quanto vai em cada um. O que você tem que fazer nesse caso? Não tem jeito, você tem que ir fazendo as parciais até chegar na equivalente, e agora é um processo bem interessante. Repare que eu vim do circuito para equivalente e agora eu vou voltando de novo até chegar aqui. Então o que eu faço? Eu tenho o seguinte, aqui eu tenho 15 amperes, como eu disse aqui no circuito anterior, esse cara de 5 ohms já está ligado em paralelo com o gerador. A DDP é 60, se você dividir 60 por 5, isso aqui vai dar o quê? 12 amperes. Aqui, se você dividir 60 por 20, vai dar o quê? 3 amperes. Então, esse cara puxa 12, esse cara puxa 3, lembrando que aqui vem 15 amperes.
Daqui você volta para cá. De novo, vem 15 amperes. Chegou nesse ponto, eu tenho aqui esse resistor de 5 ohms, é esses dois aqui. Nele está vindo 12 amperes, então aqui é 12 amperes. E nesse de 20 ohms está vindo 3 amperes, então aqui é 3 amperes. Daqui eu volto para cá. Já sei que aqui vem 15 amperes, chega nesse ponto, aqui vem 3 amperes, e agora os 12 amperes que veio aqui nesse resistor de 2, que é equivalente desses dois, vai se dividir aqui em I1 e aqui em I2. E esse I1 mais I2 tem que dar os 12 amperes. E aí? 6 e 6 para cada um? Não. Por quê? Porque os resistores não são iguais. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer simplesmente o seguinte. A equivalente desses dois é 2 ohms. Repare que os dois estão em paralelo. Então, aqui dentro eu tenho uma DDP-1, que é parte dos 60 volts do gerador. Para você achar essa DDP, está fácil. URI. Resistência 2, corrente elétrica que vem aqui é 12. Isso vai dar uma DDP-1 de 24 volts. Então, dos 60 volts, aqui dentro nós temos 24 volts. 60 menos 24 dá o quê? 36. Então, aqui fica 36 volts. Fiz a subtração direta. Mas também poderia fazer o seguinte, 12 vezes 3. URI nesse resistor. 3 vezes 12, 36. Está lá. Agora, o que você faz? Você joga URI novamente nesse resistor para calcular a corrente I1 dele. O 1 é igual a R vezes I1. Daqui eu tenho que o 1 é 24. A resistência desse cara é 6 vezes a corrente I1. Daqui eu tiro que I1 é igual a 4 amperes. Então, esse cara aqui puxa 4 amperes. Se o total aqui é 12, esse cara puxou 4, então o I2 é 8 amperes. E aí chega nesse ponto aqui novamente, moçada, 12 amperes. Junta as duas, 4 com 8, 12. Só que vai distribuir de novo. Aqui vem uma corrente I3, aqui vem uma corrente I4. 3 ohms é a resistência equivalente desses dois. 36 volts é a voltagem aqui. Paralelo tem a mesma DDP. Ou seja, você pode fazer simplesmente o quê? 36 por 4. URI, de novo, DDP 36, resistência 4, 9 amperes vem aqui. 36 dividido por 12, 3 amperes vem aqui. Repare que 3 com 9 dá os 12 amperes. Juntou com os 3 amperes aqui, vai embora para o gerador novamente, 15 amperes. Muito bem, moçada, desse circuito, então agora você volta finalmente ao circuito original e distribui a corrente elétrica. Repare, 15 amperes chega nesse ponto. Aqui nós temos um resistor de 6 ohms, que é esse cara de cima, onde está vindo nele 4 amperes. Então, desses 15 amperes, 4 amperes vem aqui, logo 11 amperes vem nesse fio. Esses 11 amperes chega aqui, tem um de 20 e um de 3. Tem um de 20 que puxa 3 amperes, então dos 11, 3 amperes vem aqui. 11 menos 3, 8 amperes vai nesse de 3. Repare que o de 3 tem que ir 8 amperes, bateu. Esses 8 amperes vai chegar nesse nó. Repare que aqui eu tenho 8 amperes chegando nesse nó e aqui eu tenho 4 amperes chegando nesse. Esse fio vai ter alguma função. Cuidado com isso aqui agora. O resistor de 12 ohms, ele precisa, está aqui 12 ohms, ele precisa de 3 amperes. Então observe o seguinte, 4 amperes vem aqui, joga esses 3 amperes para esse resistor e aqui desce 1 ampere. Esse 1 ampere chega com mais 8 que chega aqui, então aqui obrigatoriamente tem que ser 9 amperes. Vamos conferir resistor de 4 ohms, 9 amperes. Repare que a coisa é perfeita. E aí repare o seguinte, 9 amperes chega aqui, 3 amperes chega por aqui, logo nesse fio eu tenho o quê? 12 amperes. E aí aqui eu tenho 3 vindo nesse resistor, 3 junta com 12, vai embora 15 amperes, fechou o circuito. Olha só, eu diria para você que essa análise que eu fiz da distribuição da corrente elétrica nesse circuito, ela foi talvez mais importante do que a própria resolução do exercício, uma vez que em algumas situações, mesmo em prova teste, você tem que abrir e verificar a corrente elétrica em um ou outro resistor. Belíssima questão, belíssimo trabalho. Tente fazer você sozinho isso daí, beleza?
Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.